Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, meu telefone e o WhatsApp estão aí, DDD 99 e o telefone 991520454. Lembrando que todo lugar onde nós vamos, Jesus tem curado mais de 100 pessoas em cada local. Então, nos convide, estaremos aí com todo prazer. Estamos estudando neste segundo trimestre de 2023, nas revistas da CPAD, adultos, com o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Temos como comentarista deste trimestre o pastor Elianai Cabral. Estudamos já a lição 1, quando a família age por conta própria. A lição 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Lição 3, ciúme, o mal que prejudica a família. E hoje vamos estudar a lição de número 4, ídolos na família. Então vamos aprender hoje que a idolatria pode levar até mesmo então à morte, pode levar a maldições sobre a família. E fica evidente na palavra de Deus que a idolatria é um pecado terrível, é colocar alguma coisa ou outro ser no lugar de Deus. Nesta lição nós vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Subtópico 1, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Subtópico 2, Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Subtópico 3, Raquel usa mentira para esconder o ídolo. No tópico 2, um santuário de deuses na casa de Mica. Subtópico 1, a idolatria e o caráter antiético de Mica. Juízes 17, 1-4. Subtópico 2, a abominação de Mica. Juízes 17, 5. Subtópico 3, Mica tinha uma casa de deuses, Juízes 17, 5 e 6. No tópico 3, a idolatria dentro dos lares. No subtópico 1, os ídolos domésticos dos tempos atuais. No subtópico 2, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. Subtópico 3, precisamos reagir contra os inimigos da família. Vamos procurar então passar por todos esses itens para estudarmos essa lição. Vamos ao texto áureo da lição, que está em 1 de João 5, 21, que diz: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então, um ídolo pode afastar a pessoa completamente de Deus, completamente do propósito que Deus tem para ela, dos planos de Deus para essa pessoa, e também a idolatria pode atingir toda uma família. Se nós olharmos aí em Êxodo, capítulo 20, está falando aí, a partir do versículo 4, olha o que diz: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Este, na verdade, é o primeiro mandamento, tudo isso aí. Então está bem clara a ordem de Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Então, qualquer tipo de imagem que leve à adoração, ou à prostração diante dessa imagem, ou a uma oração dirigida a esta imagem, ou indique qualquer tipo de servir, ou de adorar, ou de consultar a esta imagem. Isso é idolatria. Por que as pessoas gostam tanto de imagens? Porque
A pessoa coloca uma imagem num determinado local. Quando ela está ali diante dessa imagem, ela tenta até enganar a imagem ali, ela fica santa. Quando ela está longe da imagem, ela aproveita e faz o que quiser, porque a imagem não está presente, não está vendo. Então é um Deus controlável. Por isso que a pessoa gosta de idolatria, porque ela pode controlar o seu Deus. Como o Deus verdadeiro conhece tudo, sabe tudo, está presente em toda parte, pode tudo, as pessoas não querem o verdadeiro Deus, porque ele conhece cada pessoa na sua intimidade. A verdade prática diz: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então aqui a idolatria mais abrangente, né? Tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus. Então a pessoa diz que não tem tempo para orar, mas tem tempo para assistir futebol, tem tempo para assistir novela, tem tempo para jogar uma dama, jogar uma sinuca, tem tempo para ficar na internet o tempo todo, tem tempo para ouvir música, tem tempo para conversar, mas diz que não tem tempo para Deus. Então isso é um tipo de idolatria, é priorizar outras coisas em detrimento de Deus. Então muita gente tem a aparência de ser uma pessoa religiosa, ser boa, carrega aí uma Bíblia, anda bem arrumado e tal, mas estas pessoas, às vezes você vai perceber que elas têm ídolos. Então afasta-te dessas pessoas, só fale de Deus, mas não fique perdendo tempo com esse tipo de pessoas. É o tipo de pessoa que anda sempre aprendendo, mas nunca demonstra ter compreendido a palavra de Deus. Então são pessoas que resistem a Deus. Então devemos tomar cuidado, não devemos amar o mundo nem as coisas que existem no mundo. Não podemos colocar nada acima de Deus. Nada é mais importante que Deus. Deus não divide a glória, a honra dele com ninguém, com nada. Então é um pecado gravíssimo quem se vira aí para as imagens para pedir alguma coisa, falar com alguma imagem, se ajoelhar diante de alguma imagem, ou aquele que fica fazendo imagens. Tudo isso pode atrapalhar e muito uma família inteira. Então a ordem de Deus é: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura. E aí diz também: nem semelhança, ou seja, não é só a imagem, também uma figura, é um desenho. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Gênesis 31, 17 a 19 e 33 a 35. E também vamos ver aí Juízes 17, 1 e 3 a 5. Vamos ler. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarba de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Juízes 17 agora. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar.
Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu a Ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um dos seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Então vemos aí dois casos, específicos de idolatria. Nós não vamos considerar uma interpretação que está sendo aí divulgada e que tem até enganado a muita gente. Alguns arqueólogos, estudando os costumes dos povos antigos, disseram não, que os ídolos naquela época é que davam a herança em dobro para aquele que tivesse os ídolos. Nós não vamos adotar esse pensamento, essa maneira de pensar aí, e isso que alguns arqueólogos acharam. Nós vamos interpretar, porque na Bíblia não interpreta assim. Tanto é que Raquel morreu devido a ter pegado, furtado. Ela roubou os ídolos de seu pai, e não era um ídolo só, eram ídolos. Então ela roubou e foi por motivo de idolatria mesmo. Ela escondeu os ídolos. Seu pai esteve com ela sozinho na tenda dela, e ela poderia ter dito, olha, estou preocupada com a minha herança, peguei por causa disso, agora se o senhor me prometer aqui que vai me dar herança depois que o senhor morrer, então aqui estão as suas imagens e tudo bem. Mas não, ela mentiu, enganou e estava interessada mesmo na idolatria. E foi morta devido a isso. Veja que Jacó depois vai falar com todo mundo, olha, vocês vão pegar todos os ídolos e não podem entrar na terra prometida por Deus com algum ídolo. Então ela sabia que era errado possuir ídolos. E nós vemos no caráter de Raquel que ela realmente era uma mulher sem caráter. Mentia, enganava, fazia de tudo para alcançar os seus objetivos. E o outro caso aí, Mica, que havia roubado a sua própria mãe. Veja só, depois ele vai devolver esse dinheiro e sua mãe lhe dá o dinheiro, ele não quer, acaba sua mãe fazendo um ídolo, dando para ele. E aí diz que ele tinha uma casa de idolatria. Então olha só, era um local onde se prestava culto a várias imagens. E ele constituiu seu próprio filho como um sacerdote. Então o filho, ele estaria adorando aquelas imagens e exercendo o papel de intercessor junto àquelas imagens em favor do seu pai. Então veja que isso é coisa que ofende terrivelmente a Deus. Nós vemos hoje quantas famílias possuem imagens na sua casa. Eu mesmo, minha família são católicos, apostólicos romanos. Só eu que sou crente. Então todos eles têm imagens de escultura em suas casas. Eles sabem que é errado. Minha mãe, por exemplo, quando eu vou lá visitá-la, ela pega as imagens e esconde nas gavetas, em cima dos guarda-roupas. Ela esconde todo tipo de imagem, principalmente no quarto onde eu vou dormir. Não tem nenhuma. Ela sabe, eu já expliquei, falei várias vezes, dei uma Bíblia para cada irmão, dei uma Bíblia para ela. Ela sabe que é errado, mas continua devido à sua tradição religiosa. Então, são pessoas que vivem na idolatria e assim a família é prejudicada devido a isso. Toda vez que eu chego lá, tenho que orar, pedir a Deus para eles serem curados, Aí Jesus vai curando, para ver se um dia eles se convertem. Até os 30 anos eu também fui um idólatra, tinha na minha casa, já fui em romarias, atrás de ver imagem, e a coisa é tão assim,
instigada que realmente eu vi olhando lá no meio, né, das árvores, realmente eu vi. Agora, provavelmente alguém estava colocando a imagem lá, né? Ou então, devido a tanto estímulo de todos dizendo que vi, eu acabei imaginando então que vi, né? Então ia às procissões, né? Acompanhar as procissões. Em Isaías diz aí que nada sabem aqueles que conduzem em procissão as suas imagens de escultura. Então já participei disso tudo, então eu posso falar daquilo que eu conheço realmente, que é a idolatria que está presente aí, pelo menos o que, uns 60% dos lares do Brasil. Então hoje podemos identificar a idolatria em muitas coisas. Por exemplo, o amor ao dinheiro é uma idolatria. Aí o materialismo é uma busca desenfreada por coisas, né? Aí carros, celular, TVs cada dia maiores. E aí, claro, as pessoas mais ricas vão desejar barcos, né? Desejar ter até avião e tudo. Então é um tipo de idolatria. É a escravidão às coisas, é considerar coisas mais importantes que até o próprio ser humano. Às vezes a busca por poder se torna uma idolatria. A pessoa quer um cargo, né? Ou na igreja, ou um cargo no trabalho, então um cargo na sociedade, então ele é capaz de fazer qualquer coisa para atingir o seu objetivo. Isso se torna uma idolatria. A promoção da própria imagem da pessoa, né? Às vezes a pessoa adora até a sua própria imagem, o seu corpo. Quantas pessoas estão aí passando horas e horas em academias, tomando anabolizantes, né? Tudo para ter um corpo admirado por pessoas, algum grupo de pessoas que admira esse tipo de pessoas, né? Isso é uma idolatria. A pessoa está adorando a si própria. Por outro lado, tem aqueles que vivem, né, num regime absurdo, fazem aquele tipo de anorexia, por exemplo, né? Essa anorexia é aquela preocupação excessiva por sua própria imagem. Então a pessoa quer porque quer ser bem magra, acompanhando aí os desfiles, né, de misses, desfiles aí de pessoas bem magras que vão ser usadas, né, exploradas para os desfiles de moda principalmente. E isso acaba levando a pessoa a um problema psiquiátrico também. Então a pessoa exagera na atividade física, exagera nos jejuns, força a vomitação, toma laxantes, diuréticos, né? Então a pessoa exagera, faz de tudo para ter um corpo que ela almeja, que ela então deseja acima de tudo. E isso se torna uma idolatria. Essa pessoa não está em comunhão com o Espírito Santo. Então o nome correto, anorexia. Então nós devemos usar a armadura de Deus para nos defendermos contra esses ataques de Satanás, ataques de demônios que procuram nos levar à idolatria. Amemos as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. Vamos à introdução da lição, que diz: temos nesta lição duas histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. No primeiro caso, temos Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia ao Deus de seus pais e que ele era poderoso, invisível e não precisava de ídolos de sua imagem. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro, sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela, nem a sua irmã Léia. Então resolveu furtar as pequenas estatuetas ou ídolos de seu pai, que eram os pequenos deuses dentro da casa de Labão. O segundo caso é o de Mica, um eframita que viveu no tempo dos juízes em Israel e que, unindo-se aos danitas, fabricou ídolos e construiu um santuário para eles em sua casa. Nesta lição veremos as consequências da idolatria dentro de uma casa. Eu vejo assim que há uma necessidade de se justificar Raquel. Veja,
Se você prestar bem atenção, Deus tinha compromisso com Léia, não era com Raquel. Talvez porque Raquel foi mãe de José, então as pessoas querem justificar Raquel. Aí querem adotar isso aí de, não, ela pegou os ídolos porque estava preocupada com a sua condição social, sua condição financeira, ela estava defendendo o seu futuro, sua família. Não, a herança do seu pai, ela já estava levando. Jacó já pegou a herança dele, o que ele tinha direito, ele já estava levando. Os gados, ovelhas ali, tudo, estava levando tudo. Não tinha mais herança para ela. O que ela podia esperar do seu pai, ela já estava levando. Então não tem essa de inventar coisa, de adotar uma ideia lá de alguém que tinha um costume naquela época. Não, não tem isso na Bíblia. Não podemos nos basear nessas coisas. Ela estava mesmo sendo idólatra. Ela queria elevar os ídolos do seu pai porque ela acreditava que eles tinham poder. E ela morreu, foi por causa disso mesmo. Veja que Jacó foi procurar a esposa porque ele queria encontrar uma esposa que não fosse idólatra, como existiam as idólatras em Canaã. É por isso que ele foi procurar a esposa lá. Então nós vamos ver que Léia não era idólatra. Olha lá, Rebeca não era idólatra. Olha, Abraão, Sara não eram idólatras. O pai de Abraão era idólatra? Era. A Bíblia diz que era. Então eram famílias de semitas que tiveram testemunhos de homens de Deus. Naquela região ali tinha o testemunho de Noé, tinha o testemunho de Sem. Então alguns eram idólatras e outros não eram idólatras. Sabiam da existência de Deus? Sabiam. Raquel sabia da existência de Deus verdadeiro? Sabia. Sabia que seu esposo adorava a Deus, o Deus verdadeiro? Sabia. Sabia que era errado ter ídolos? Sabia. Então nós não temos nenhuma necessidade de ficar tentando justificar Raquel. Não, ela era idólatra mesmo e morreu devido à sua idolatria. E no caso de Mica, era da tribo de Efraim e foi fazer uma casa de ídolos lá na tribo de Dan. Então veja só, um homem totalmente perdido, afastado do Deus verdadeiro, um descendente de Jacó, um descendente de Abraão. Tópico 1, os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Subtópico 1, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. No subtópico 2, vamos ver Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. E no subtópico 3, nós vamos ver Raquel usa mentira para esconder o ídolo. Subtópico 1, então, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais, como está em Gênesis 31, 3 e 4, por ordem direta de Deus. Em função dos ressentimentos que existiam entre ele e seu sogro, e não vendo possibilidade de liberação para viver sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de Labão, sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberta a sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar, como está em Gênesis 31, 22 e 23. Então veja que 7 dias Labão e seus filhos viajaram ali atrás de Jacó. Passaram 7 dias para conseguir encontrá-los. Estavam furiosos, porque Jacó não disse nada. Jacó já havia tentado se desvencilhar de Labão, talvez exatamente por causa disso. Labão era idólatra, também era desonesto, enganou Jacó no casamento. Então ele queria se desvencilhar de seu sogro de qualquer maneira. Tentou várias vezes, tentou ir embora, tentou sair, Labão não deixava. Então dessa vez
Ele saiu sem avisar a ninguém. Pegou tudo aquilo que ele tinha, que foi conquistado através de milagres de Deus, não foi sabedoria, não foi inteligência, não foi o trabalho bem feito, nada, foi de Deus, foi providência de Deus que abençoou Jacó e ele saiu rico. E depois ainda vai herdar uma fortuna do seu pai, Isaac, além de ter de Deus as bênçãos, da aliança. Então, financeiramente, não havia nenhum motivo para Raquel fazer o que ela fez. Então, pelo que vimos, Raquel, na verdade, nunca se converteu. Ela acreditava mais nos ídolos do seu pai do que no Deus de Jacó. Então, vemos aí claramente que Deus dá uma ordem a Jacó para voltar. Não foi ideia dele, ele tinha o desejo, mas Deus confirmou. Deus então vem até ele e diz para ele ir embora, para ele ir para a terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac, já que ele estava agora em direito da aliança feita com Deus. Então você vê em Gênesis 31, 3 e 4 que está escrito: olha, disse o Senhor a Jacó: torna à terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então, conversando com as suas esposas, Jacó então toma a decisão, orientado por Deus, reúne toda a família e volta à terra da promessa de Deus. No subtópico 2, Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Labão era homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior de sua casa, para os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Eram, na verdade, terafins fabricados de madeira, pedra ou barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para proteção familiar e pessoal. Quem os possuísse também tinha o direito à herança. Quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria herança alguma, ela furtou os ídolos dele. Gênesis 31, 19. Ao chegar no acampamento de Jacó, Labão indagou-lhe a respeito dos seus ídolos e não os encontrou porque Raquel os escondera na albarba de um camelo e se sentou sobre eles. Gênesis 31, 34. Então veja que Labão era idólatra e a sua filha Raquel também era idólatra, está mais do que claro isso, Então ela furtou os ídolos porque ela também acreditava que as bonanças, que a fortuna, que as coisas materiais eram dadas à sua família por esses deuses, por servir a esses deuses. Veja só, ela herdou a personalidade do seu pai. Seu pai enganou, mentiu o tempo todo, tentou prejudicar Jacó o tempo todo. Por 10 vezes mudou o salário de Jacó. Ela herdou essa personalidade, ela aprendeu e gostou de ser idólatra como seu pai. Então ela vai e furta os ídolos. Para ela estava levando os responsáveis por abençoar a ela e o seu lar. Ela não deu crédito ao Deus verdadeiro. Ela nunca se converteu realmente ao Deus verdadeiro, o Deus de seu esposo Jacó. Veja que ela não confiou em Deus para ter seus filhos. Ela tinha suas crendices, Ela achava que as mandrágoras eram mais importantes do que pedir a Deus os filhos. Ela confiou mais num fruto do que em Deus. Ela trocou até o amor do seu marido. Ela foi capaz até de fazer um tipo de uma venda do seu marido à sua irmã para poder conseguir aquelas mandrágoras. Veja que a personalidade de Raquel é péssima. Ela mostra todo o tempo que ela é uma pessoa realmente que vivia na idolatria, que vivia na mentira, no engano, e era capaz de fazer qualquer coisa para conseguir os seus objetivos. Então vemos aí que Labão andou 7 dias até encontrar Jacó
com a sua família que estavam voltando para a terra prometida. Então Labão chega ali e vai dizer para Jacó que os seus ídolos foram furtados, e Jacó vai amaldiçoar a própria esposa sem saber. Ele disse que deveria morrer aquela pessoa que tinha furtado os ídolos então de Labão, que era sua própria esposa Raquel, e realmente ela vai morrer no parto, né, quando ela tiver Benjamim. No subtópico 3, Raquel usa mentira para esconder o ídolo. Raquel sentou-se sobre os ídolos para que Labão não os encontrasse. Ela usou a justificativa de que estava no período menstrual para não se levantar de cima do camelo e, consequentemente, para seu pai não encontrar os ídolos ali. Gênesis 31, 35. Fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, foi sua filha Raquel que furtou seus ídolos e por isso o enganou. E Labão não encontrou seus ídolos. Esse episódio gerou uma grande discussão entre Jacó e o seu sogro. Gênesis 31, 36. E veja que Labão só não matou Jacó porque Deus apareceu de noite quando ele estava dormindo e falou com ele para não perturbar, não molestar o Jacó. Senão ele teria matado Jacó. Então veja aí a maldição que Jacó lançou sobre a sua própria esposa sem o saber. Está aí em Gênesis 31, 32. Com quem achares os teus deuses, este não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então veja que ele estava já profetizando então a morte de sua própria esposa Raquel, a quem ele tanto amava, porque ele disse bem claro que morra, né? Que não viva a pessoa que roubou os ídolos. Então vemos aí que Labão procura, mas não encontra, porque Raquel estava assentada sobre um arreio, né? Que se usava para colocar nos camelos, e ela tinha escondido os ídolos exatamente debaixo desses arreios. Ela sentou-se em cima. Quando seu pai chega, ela disse que estava menstruada, que não podia se levantar. Além de ladra, era uma mentirosa também. E além de ladra e mentirosa, era também idólatra. No tópico 2, um santuário de deuses na casa de Mica. No subtópico 1, a idolatria e o caráter antiético de Mica. Juízes 17, de 1 a 4. Apesar de um nome especial cujo significado é quem é como o Senhor nosso Deus, Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cite a sua esposa, sua mãe vivia com ele e era muito rica. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés, Juízes 8, 27, em que o povo de Israel aderiu a um sincretismo religioso que implicava uma apostasia total. Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro de suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros para os quais faziam culto e adoravam com o objetivo de obter favores materiais. Os valores morais e éticos foram abandonados e Mica era fruto dessa corrupção moral. Por isso não foi difícil para ele roubar a própria mãe. Então vemos aí que Mica era da tribo de Efraim, tinha uma mãe que tinha uma condição financeira boa, vimos que ele roubou a própria mãe e vimos que mais tarde ele devolve aquele que roubou, mas a sua mãe quer dar para ele aquilo, porque ela tinha uma boa condição financeira, mas ele prefere não receber de volta, e ela pega então moedas e manda fabricar um ídolo com aquelas moedas. Aí sim Mica aceita, era um idólatra, e ele possuía uma casa de idolatria, uma casa provavelmente, além de adorar vários deuses, ele também comercializava ídolos, pelo que parece, porque
ele tinha uma casa cheia de ídolos. E ele aproveita que já tem vários ídolos e ele constitui o seu próprio filho para ser um sacerdote. Então, o seu filho iria adorar aquelas imagens, fazer pedidos às imagens em benefício de seu pai. Assim, ele estava totalmente corrompido e assim vivia a sociedade que deveria servir ao único e verdadeiro Deus. Mas estavam todos vivendo na idolatria, tinham se corrompido totalmente. Além de estar corrompida a tribo de Efraim, então ele vai para a tribo de Dan e mostra que a realidade era a mesma também na tribo de Dan. A idolatria prevalecia. Subtópico 2, a abominação de Mica, Juízes 17:5. Mica havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, terafins. A escritura diz: e tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Versículo 5. Mica havia roubado a própria mãe sem que ela soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos do metal. Visto que sua mãe não sabia que era o seu próprio filho quem a furtara, ela lançava maldições sobre o ladrão. Juízes 17:2. Temendo sofrer com a maldição da mãe, Mica foi à casa dela e confessou seu pecado e restituiu completamente todo o dinheiro. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Juízes 17:4. Sua mãe retirou a maldição e tomou parte do dinheiro e o deu a ourives para que fizesse imagens de escultura para a casa de Mica. Então veja que Mica foi amaldiçoado pela própria mãe. Ele mesmo disse maldições a respeito daquele que havia furtado o dinheiro da mãe. Veja só. E aí, preocupado com isso, na certa, depois que ele comprou várias imagens, fabricou várias imagens de escultura, por isso mesmo eu imagino que ele tinha uma casa que vendia imagens, ele conseguiu de volta dinheiro, né? E então ele vai e devolve aquilo que havia furtado. A sua mãe ficou tão satisfeita dele devolver que quis dar o dinheiro para ele, mas ele não aceitou, provavelmente devido às suas crendices, achava que seria amaldiçoado pelos deuses, né, que estavam ali, ou até pelo Deus verdadeiro. Então ele não aceita o dinheiro de volta, mas a sua mãe pega parte desse dinheiro e manda fabricar um ídolo e dá de presente para ele. Ou seja, amaldiçoou o filho do mesmo jeito que estava antes. No subtópico 3, Mica tinha uma casa de deuses, Juízes 17:5 e 6. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, mas desviada da fidelidade a Deus, servia aos falsos deuses, representados por pequenos ídolos chamados terafins. Mica e seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. Entretanto, naquele período histórico do tempo dos juízes, cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes 17:6. Por conta própria e depois de ter seus terafins em casa, Mica resolveu também mandar fazer um éfode, que era utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita, e o entrega a seu filho, separando-o para ser sacerdote na sua casa. Depois aparece um levita que não tinha onde morar e Mica o convida a viver em sua casa e tornar-se o sacerdote da família pelo Deus de Israel. Juízes 17:9. Essa mistura de divindades falsas estava presente na casa de Mica. Todos quantos chegassem à sua casa encontrariam o Deus que desejassem invocar. Infelizmente, um homem da tribo de Efraim, que deveria honrar o Deus do seu povo, que o libertou do Egito, agora se encontra comprometido com ídolos de uma religião pagã. Então veja que Mica agora cria em sua casa aí, né, uma igreja, ou seja, um local de adoração de todos. Então ele tinha o seu filho, que ele constituiu como sacerdote, não sei a ordem de quem, com a autoridade de quem, né? Deve ser dos demônios. Então, o seu filho passou a ser ali conhecido como sacerdote que representava aquelas divindades, aqueles tantos ídolos que existiam ali. Mas tinha gente que queria consultar o Deus verdadeiro. E aí, o Mica teve a ideia e ele contratou então um levita para ficar ali representando Deus.
Então as pessoas agora poderiam ir ali e consultar qualquer tipo de Deus, o Deus verdadeiro e os deuses falsos. Então ele estava agradando a todos, o importante era ganhar dinheiro com isso. Então veja que ele contrata então esse levita. Não sabemos se esse levita era descendente direto de Arão para ser um sumo sacerdote, né, que se vendeu aí ao Mica, já que um sumo sacerdote só poderia prestar serviço em Jerusalém, no templo. Ou então esse levita apenas era um descendente de Levi, da tribo de Levi, claro. E Mica, para enganar o povo, disse: aqui está um descendente de Levi, então ele vai ser aqui o sacerdote que vai nos levar até o Deus verdadeiro. Quem quiser consultar o Deus verdadeiro é com esse aqui. Quem quiser consultar os outros deuses é com meu filho. Olha só, era uma casa de deuses, era uma casa de adoração a deuses, era uma casa de consultas, né? Na verdade, tudo a demônios. Isso indica a situação triste que vivia o povo de Israel na época dos juízes, quando a Bíblia diz que cada um fazia o que parecia certo. Achava que está certo, fazia. Não queria consultar a Deus, não queria saber a opinião de Deus. Então a idolatria cega totalmente as pessoas e elas passam a servir a deuses, a demônios, né? Começam a consultar demônios, a viver segundo aquilo que eles acreditam serem ordens e orientações dadas, que eles falam que foi Deus que deu. Existem muitos crentes fazendo isso, andando atrás de casa de profetas, que se dizem ser profetas de Deus. Mas lá, na verdade, está sendo operado, são ações de demônios, são espíritos adivinhos que andam falando para essas pessoas, enganando essas pessoas. A Bíblia não nos ensina a sermos guiados por profecias, a irmos atrás de pessoas, pedir revelações, pedir orientações. Não, nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Quem nos orienta é Deus. Nós não podemos andar atrás de pessoas, procurando aí sermos orientados por essas pessoas. A maioria dessas pessoas são falsos profetas. Estão sendo usados por demônios. E demônios são mentirosos, são enganadores. Tome cuidado com isso. Tem muita gente fazendo isso. No tópico 3 nós temos a idolatria dentro dos lares. Os ídolos domésticos dos tempos atuais. Subtópico 2, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. Subtópico 3, precisamos reagir contra os inimigos da família. Então, no tópico 3, a idolatria dentro dos lares, nós temos aí, em ambas as histórias citadas de Raquel e de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava forte influência pagã em lares israelitas. A partir desses dois casos bíblicos, somos convidados a refletir a respeito da idolatria hoje. No subtópico 1, os ídolos domésticos nos tempos atuais. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros de famílias cristãs que tinham dificuldades em abandoná-los. Por isso o apóstolo aconselhou: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 de João 5,21. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, já que o que se vive no mundo vive-se pelo que se vê e sente, e não pelo que a vida cristã exige. Ora, os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa, como, por exemplo, um emprego, um carro, um dinheiro, um filho, um pai ou uma mãe, um estilo de vida. Ora, como identificar a idolatria dentro e fora de casa? Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Paulo escreveu aos Coríntios: o ídolo nada é no mundo. 1 Coríntios 8,4. Por isso é um perigo endeusar pessoas, colocando-as na posição ou acima do próprio Deus. Veja, Jesus disse aqui que amar o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Imagine, só aí já tem uma orientação clara sobre isto, né?
Então tem gente, por exemplo, que diz, não, eu não vou para a igreja porque o meu marido não quer. Ah, porque a minha esposa não quer. Ah, porque os meus pais não querem. Ah, eu não vou ser crente porque a minha família é católica, ou a minha família é espírita, ou a minha família não sei o quê. Veja só, estão colocando pessoas acima de Deus. Isso é idolatria. Ah, eu não posso ser crente porque o meu patrão não é crente, não quer que eu seja crente. Olha aí, isso é idolatria. Ah, eu não posso ser crente porque a minha ideologia política não permite que eu seja crente. Olha, isso é idolatria. Então tomemos cuidado, porque a idolatria é responsável por adotar um outro Deus que não é o Deus verdadeiro. É colocar uma pessoa acima de Deus, ou um grupo de pessoas acima de Deus, ou uma situação política, social ou financeira acima de Deus. Tudo isso é a idolatria. No subtópico 2, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. A proliferação da cultura da mídia entrou em nossas casas e, queiramos ou não, convivemos com ela no dia a dia. A mídia por si mesma é neutra, pois é o meio pelo qual serve a sociedade como canal de comunicação através do rádio, da televisão, da internet, dos smartphones, da rede de computadores e de outros meios. Ela é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria. Entretanto, não podemos ser manipulados por ela, que faz parte de um mundo tecnológico e intelectual no qual todos vivemos. O que não podemos fazer é o uso crítico desses instrumentos. Precisamos levar em conta o cuidado quanto ao perigo da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. 1 de João 2, 16 e 17. Então, dentro desse assunto mídia, olha aí, quantos estão perdidos na idolatria a ídolos de novelas, né? Ídolos de futebol, ídolos de filmes. Quantos estão viciados em pornografia na internet? Quantos assistem todo tipo de filme pornográfico? Quantos não têm tempo para orar, mas têm 2 horas de tempo para o futebol? Quantos não têm tempo de orar, mas às vezes passam até 3 horas assistindo novelas? Quantos não têm tempo de orar, mas passam horas nas redes sociais? Quantos não têm tempo de orar, de ler Bíblia, né? Estão aí em joguinhos no seu celular. Tudo isso se torna idolatria. É colocado acima de Deus. Então são os desejos pecaminosos da carne, né? Que são os pecados da carne, os desejos pecaminosos que vêm através dos olhos, e a soberba da vida, o desejo de ser maior do que o todos, custe o que custar. Então, quanto mais se vê, quanto mais se assiste, mais se deseja ser igual às pessoas que estão ali nas redes sociais, que estão ali na televisão, né, que estão aí nos filmes e até que estão nos joguinhos. Por isso mesmo, quantos jovens estão entrando em colégio matando os próprios colegas? Por quê? Porque viram em um joguinho de celular. Os joguinhos aí, quanto mais sangue, quanto mais mata, mais ponto ganha. Quanto mais atropela pessoas, mais ponto ganha. Aí quando está no volante do carro, se sente aquela pessoa, que é o seu Deus, é um demônio. Então a pessoa se sente aquilo ali, vai fazer o que aquele demônio estava fazendo para ser grande, para aparecer, para ser reconhecido, admirado por todos. Então vai matar. Subtópico 3, precisamos reagir contra os inimigos da família. Jesus disse em seu sermão da montanha: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Mateus 5,13. A igreja é o sal da terra e por isso é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais. Para preservar a família atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano, é preciso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida familiar.
Então devemos prestar atenção, detectarmos essas prisões dentro das nossas casas, dos nossos lares, a nossa família. Temos que detectar isso, onde está presente uma idolatria, onde está presente aqui um vício que está dominando a minha família, os meus filhos. Então você deve detectar isso e acabar com isso imediatamente, antes que esta coisa possa prejudicar totalmente o seu relacionamento da sua família com Deus. Então, congregar, ir à escola bíblica dominical, ler a Bíblia em casa, orar, procurar aí colocar alguma coisa que vai edificar a família, sempre para você ouvir junto com a família. Faça isso, vai retirando tudo o que atrapalha o relacionamento com Deus e vai substituindo esse tempo por coisas que agradam a Deus. Então você pode colocar a Bíblia em áudio, pode colocar filmes evangélicos, as músicas, evangélicas, pregações, ensinos. Olha, tanta coisa que tem hoje, coisa boa para você colocar dentro da sua casa. Conclusão: precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio para que não venham a roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Então tomemos cuidado, porque o tempo que deveria se dar para Deus pode muitas vezes estar sendo dado para o próprio diabo dentro dos nossos lares. Então vigiemos, principalmente vigiemos televisão, computador, telefones, principalmente essas três coisas. Vigiemos, olha, fique de olho naquilo que está sendo acessado dentro da sua própria casa. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes são os filhos. Então tome cuidado com isso, porque isso pode estar prejudicando totalmente a sua família e o futuro da sua família. Vamos orar agora. Se você deseja se arrepender dos seus pecados, você precisa agora reconhecer que Jesus Cristo é o único Salvador, Senhor, que existe um Deus e só um Deus verdadeiro, que é Pai de todos nós, que nos ama a ponto de enviar o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz. Então você quer reconhecer esse único Deus verdadeiro, você quer destruir a idolatria da sua vida, retirar tudo isso, toda adoração a imagens, toda coisa que atrapalha o seu relacionamento direto com Deus. Se você quer fazer isso agora, vamos fazer juntos, vamos orar. E se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus Cristo te cura agora. Pode ser que a sua doença, a sua enfermidade seja exatamente resultado da idolatria que você está vivendo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, recebe esses que arrependidos se chegam a Ti agora, crendo que Jesus Cristo, Teu Filho, veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Ele levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições. Foi naquela cruz que Jesus morreu em seu lugar, que levou os seus pecados, que levou a sua idolatria. Em nome de Jesus, se arrependa agora, peça perdão. Creia em Deus, o Deus verdadeiro e único, em nome de Jesus. Recebe-os por filhos, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, sejam curados agora. Solta, em nome de Jesus. Toca neles, Senhor, toca. Solta, em nome de Jesus. Sai toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, também receber os estudos escritos extras, então entre em contato conosco. Telefone, esse aí, o WhatsApp 99991520454. Eu envio para você gratuitamente. E eu quero te pedir também que dê aí um like, que se inscreva em nosso canal. Isso nos ajuda a divulgar o nosso trabalho e que passe esse link para outras pessoas para que eles também possam assistir.
Deus abençoe a todos, esperamos ter ajudado os irmãos, a paz do Senhor.